Alvíceras. Bom, vamos seguir com o nosso mini curso de Mendes Fradique. Na verdade, não é um mini curso de Mendes Fradique, como eu já falei, né? É um mini curso sobre a gramática portuguesa pelo método confuso de Mendes Fradique. A gente sabe, já explanei isso nas aulas anteriores, Mendes Fradique, ou se preferir, né, o nome dele correto de batismo, José Madeira de Freitas, né? Ele escreveu outras obras, né? As mais conhecidas são a gramática portuguesa pelo método confuso e depois a história do Brasil pelo método confuso, mas sobretudo a gramática portuguesa pelo método confuso. Mas escreveu outras obras também, a gente já falou tudo isso aí, as obras todas, já apresentamos brevemente e tal. Só que até aqui a gente estava vendo o artigo, né, o ensaio, na revista Todas as Letras W, um ensaio do Dr. Ronaldo, da Universidade de São Paulo, né, e que nos deu um vislumbre legal sobre o Mendes Fradique e a gramática portuguesa pelo método confuso. Mas como eu sempre faço, eu gosto de adentrar a obra, né? Invadir o livro e marcar as coisas ali que eu acho interessante, desde uma simples palavra diferente, uma expressão que só o autor usa, ou alguma riqueza de vocabulário, né, um thesaurus, ou até mesmo um modus operandi, um modus faciendi, um modo de fazer do autor, alguma coisa, alguma riqueza na elaboração do livro, no caso de uma gramática, alguma nuance diferenciada, uma didática diferenciada, enfim, qualquer coisa diferente, qualquer riqueza do fazer, do labor gramatical daquele gramático, daquele autor. Quando é um livro de literatura, a mesma coisa, uma palavra diferente, um conceito, um ensinamento, qualquer coisa, né? A gente vai com liberdade, então, fazer isso a partir de agora, tá bom? Bom, vamos entrando aqui pelo livro Gramática Portuguesa pelo Método Confuso. Eu estou com a edição da editora Rocco. Essa edição da editora Rocco, ela é uma edição facsimilada, né? Um facsímile, da edição de 1928, né? Que eu acho, a primeira edição, isso. A primeira edição, exatamente, da gramática portuguesa pelo método confuso. Essa edição aqui da editora Rocco, ela é a terceira edição facsimilada. É a terceira edição facsimilada dessa edição de 1928. Esta terceira edição da editora Rocco é de 1984, tá? Com o apoio aí da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, da Universidade Federal do Espírito Santo. E é o volume 14, né, da coleção Letras Capixabas, da mesma editora. Beleza. Aí na página 6, já tenho aqui uma primeira expressão interessante, que eu acho que vale a pena frisar. A expressão decambulhada. Decambulhada. Ela vem no último parágrafo da página 6, dentro do seguinte texto. Mendes Fradique, que escreveu isso aqui em 1927. Cumpre notar que, sendo eu um livre cambista convicto, não pus com zelo diligência em distinguir nacionalidade. Fiz a coleção de excertos com artigos nacionais e estrangeiros de cambulhada. Então, o que significa a expressão de cambulhada? Então, a gente tem que ir ao Google, né, ao dicionário de cambulhada, né? Cambulhada, a palavra cambulhada é conjunto ou quantidade de cambulhos
que são rodelas ou outros objetos para fundear redes. Conjunto de objetos presos ou unidos, grande quantidade ou agrupamento de coisas ou de pessoas. Cambada, né? Reunião de coisas diversas, mistura, falta de ordem, confusão. Então, no caso aqui, de cambulhada, no contexto desse parágrafo, significa o quê? Significa aos montes, né? Aos jorros, aos borbotões. É um adjunto adverbial de número, de quantidade, né? Então, cumpre notar que, sendo eu um livre cambista convicto, não pus diligência em distinguir nacionalidade. Fiz a coleção de excertos com artigos nacionais e estrangeiros, de cambulhada. Mas também pode significar com mistura, né? De maneira a confundir as coisas. Por quê? Porque ele está dizendo que fez a coleção de excertos com artigos nacionais e estrangeiros. Ou seja, misturou os artigos nacionais aos estrangeiros. Ou seja, de cambulhada. Ou seja, com falta de ordem, com alguma confusão, né? De cambulhada significa reunião de coisas, também pode significar reunião de coisas diversas, mistura. Então, ficou entendido então o que significa a expressão de cambulhada aqui neste contexto. Aí na página seguinte, nada que mereça destaque. Aí na página 8, na hora de definir a arte, ele diz: a arte é tudo quanto consegue emocionar. Ora, gramática paulifica, enfastia, caceteia, encrespa o discurso, inteiriça, né? Inteiriça a frase, mecaniza a expressão, mumifica a ideia e faz ainda 1001 coisas mais. Qual delas, entretanto, menos capaz de emocionar? Então, o que é paulificar? Primeira coisa, ele diz que a gramática paulifica. Então, vamos ao dicionário. Bom, paulificante é aquilo que paulifica, ou seja, que aborrece, é algo maçante. Então, a gramática paulifica, ou seja, a gramática aborrece. E por que aborrece? Aborrece porque é maçante, na ideia, na opinião dele. Então, vem de paulificar, né? Então, vamos botar aqui paulificar. Paulificar, verbo transitivo direto e intransitivo. No Brasil, significa causar aborrecimento, amolar, importunar, maçar. Então, paulificar é maçar, é importunar, é amolar, é causar aborrecimento, é encher o saco, é enfastiar. Então, a gramática paulifica, porque a gramática causa aborrecimento, amola, perturba, importuna, massa, enche o saco, né? Então, a gramática é isso. Ele também vai dizer aqui, caceteia. O que é cacetear? A gramática para ele, caceteia. Cacetear é a mesma coisa que cacetar, bater, desferir cacetadas. Mas também pode ser, aqui no Brasil, causar aborrecimento, né? Então, chatear. Então, a gramática paulifica, a gramática chateia, a gramática massa, a gramática causa aborrecimento, a gramática enche o saco, a gramática enfastia, a gramática caceteia, né? Aí ele também diz que a gramática encrespa o discurso. Aí fica mais fácil de entender, né? Encrespar, vamos botar aqui. É tornar crespo, né? Crespo é o quê? A gente geralmente atrela ao cabelo, né? Crespo é que apresenta superfície áspera, lanoso, rugoso ou ondulado, né? Frisado. Então, a gramática, ela cria dificuldades. Ela está aí só para atrapalhar, em outras palavras.
Na página seguinte, na página 9, ele vai dizer assim, a gramática é assim uma espécie de república no Brasil, que está aí sem que ninguém saiba de fato o que é, nem mesmo porque veio parar nesta terra. Sobre o conceito de língua, no capítulo 3, ele vai dizer assim, língua é um músculo chato, muito móvel, com uma ponta presa e outra solta. Essa é a definição. A gente já viu este parágrafo, né, na última aula. Eu não vou reler tudo, mas eu só quero destacar a definição sucintíssima, né, que ele dá de língua. E é uma definição, digamos assim, biológica ou fisiológica. Ou seja, língua é um músculo chato e muito móvel, né, com uma ponta presa e outra solta. Isso não é uma definição linguística, da língua, né? É uma definição biológica, fisiológica ou até medicinal da língua. Porque nós temos, na verdade, 3 palavras língua, né? Temos a língua, vamos chamar de língua 1, né? Língua 1 seria aqui a língua mesmo, da que está na boca, né? Aquela que tem papilas gustativas, com a qual nós falamos. Essa é a língua no conceito biológico da coisa, fisiológico. A língua 2 seria aquela que se vale da primeira, mas não somente dela, como também das mãos e dos olhos, ou seja, é o idioma, né? Porque você pode exercer falando com a língua 1, né? Mas também com as mãos ao escrever ou com os olhos ao ler. É o idioma. A definição de língua de base linguística comunicacional. Essa seria a palavra língua 2, vamos chamar de língua 2. E há também uma menos usada, praticamente desusada hoje, que é a língua 3, vamos chamar de língua 3, que é o língua, já não no feminino, seria o língua. O língua era como era chamado o intérprete, o tradutor em sociedades antigas e tal, né? Então, o língua é o intérprete. Ele, inclusive em Portugal, as caravelas, né, as viagens, as cortes europeias e alures, para onde eles iam, os nobres, os grandes comerciantes, dignitários e tal, para fazer comércio, principalmente, era preciso carregar um língua, né? Ou seja, um intérprete. Na verdade, mais de um língua, muitas vezes, né? Dependendo aí da língua que o língua precisaria entender para traduzir, para interpretar para o seu senhor, enfim, para que houvesse uma comunicação. Bom, então, aqui ele dá uma definição de propósito, né? Não linguística, quando na verdade se esperava que ele desse uma definição linguística da língua. Ele dá uma definição propositalmente não linguística da palavra língua, justamente para causar o riso, né? Para causar, enfim, o humor. Ele vai dizer que também as línguas salpresas do Rio Grande têm as 2 pontas soltas. E eu não sei o que são salpresas, né? O que é a palavra salpresa. Vamos ver se o Google sabe. Salpresa. Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Mas existe, ó. Salpresar. O verbo salpresar significa salgar levemente, apenas para evitar a putrefação. Salpicar. Então, as línguas salpicadas do Rio Grande têm as 2 pontas soltas e são absolutamente inofensivas. Não entendi muito bem onde ele quis chegar, mas salpresar é a mesma coisa que salpicar, salgar levemente. Bom,
Aí ele diz assim na página 10. Segundo uma definição colhida em uma clássica endelexia portuguesa, a língua é o instrumento que forma a voz. Primeira coisa aqui, definição, uma segunda definição que ele dá é essa, também biológica, né, para a língua. Ele vai dizer que língua é o instrumento que forma a voz. Língua, ele já tinha dito que língua é um músculo chato, muito móvel, com uma ponta presa e outra solta. Agora ele vai dizer que a língua é o instrumento que forma a voz. Tá? Segunda coisa, ele usa a palavra endelexia. O que é endelexia? Outra palavra interessante. Endelexia endelexia. Olha, essa palavra eu não estou achando. Endelexia. Essa aqui é difícil. Essa aqui tá difícil. Bom, essa eu não vou achar com facilidade, eu vou pular, tá? Ficarei devendo aí. Aí, na sequência, ele vai para o capítulo 4, intitulado Língua. E aí ele vai dizer assim, língua, continuação. Chama-se língua em filologia o processo vocal porque se entendem ou desentendem os elementos da coletividade humana. Então, ele vai dizer aqui, vai agora dar uma definição de língua sob a ótica comunicacional. Agora sim, linguística. Né? Então, linguisticamente falando, ele vai dizer que língua é o processo vocal porque se entendem ou desentendem os elementos da coletividade humana. As línguas dividem-se em vivas, semi-mortas e mortas. Então tem sempre uma pitada, um leve humor, né? Porque não existe língua semi-morta. Existe língua chamada viva e é morta. Semi-morta é por conta dele. Aí depois ele diz assim, as línguas vivas dividem-se em monossilábicas, polissilábicas e flexionais, ou declinativas. Também é por conta dele, isso aqui. Tá? Beleza, aí eu vou pular aqui algumas coisas. Tem coisa que a gente já viu, né? Na última aula. Aí ele vai dizer assim, na página 14. A língua, sob o ponto de vista da patologia, está sujeita a várias afecções. Quer dizer, agora já entra na medicina, né? As enfermidades mais comuns e felizmente mais benignas da língua são o solicismo, aí que ele já brinca, né? Ele está numa gramática, aí daqui a pouco começa a dar definição de língua pela medicina, que não cabe dentro de uma gramática, caberia dentro de um livro de medicina. Aí, beleza, mas aí ele começa a dar definição de língua pela medicina. As afecções mais benignas da língua, ou seja, as enfermidades, né, mais benignas da língua são. Aí você espera que, bom, ele está falando de afecções, de doenças, né, que dá na língua, então ele vai falar de problemas, exclusivamente de problemas bucais. Aí a primeira da lista é o solecismo. O solecismo não é enfermidade, não é doença, não é uma afecção bucal, né? O que é o solecismo? O solecismo é a intromissão na norma culta de uma língua, né? de construções sintáticas alheias à mesma, geralmente por parte de pessoas que não dominam suas regras. E aí acabam introduzindo, né, novas palavras, novas expressões. Por exemplo,
erros de concordância. Solecismo, basicamente, é quase, bem dizer assim, é sinônimo de erro, né? E o erro de concordância é um erro, claro, o nome já disse, mas é um erro que acontece porque a pessoa ela não conhecia, não sabia como conjugar, como usar aquele verbo, a preposição correta e tal, que vem após aquele verbo. Ela não sabe, ela não domina essa regra, ela não sabe, ou sabe um pouco, não tem muita certeza, ou então ou pelo costume, né, de usar do modo errado aquela concordância, no meio em que está inserida, aquela pessoa se acostumou, né, se viciou a usar erradamente aquela expressão. Então, erro de concordância. Erro de regência, né? Também é um solicismo. Outro solicismo é o erro de colocação pronominal, né? A má construção de um período composto. E a pessoa, aí já entra um solicismo sintático, né? E assim por diante. Então, é algo imperfeito, né? É uma coisa que é falha, é um erro em uma palavra, uma falta, é uma inadequação. Tudo isso chama-se solicismo. Então, é a primeira afecção, entre aspas, a primeira enfermidade da língua. A outra é a aftose. Aí aqui já a aftose é sim uma doença da língua. Ele misturou uma doença da língua, a aftose, que é a afta, né? A famosa afta, com uma doença da língua, só que da língua não enquanto órgão do corpo. O solicismo é uma doença, entre aspas, da língua enquanto idioma. A aftose é uma doença, sem aspas, da língua enquanto órgão. Então ele misturou aqui uma doença, uma falha, uma inadequação, um erro da língua enquanto idioma com uma doença da língua enquanto órgão. Aí ele fala do sapinho, ele fala do nefelibatismo. O que é isso, nefelibatismo? Nefelibatismo, lembra o que? O nefelibata. Continuo sem entender. O que é o nefelibata? Nefelibata, ele se refere à condição ou o estado de quem vive nas nuvens, né? Distante da realidade. Por extensão de sentido, disse da pessoa que vive nas nuvens, né, distante da realidade, que há ali uma tendência de um escritor ou artista a não seguir as normas literárias ou artísticas estabelecidas, mostrando uma certa excentricidade e desprezo pelo senso comum. Então, ele ignora o que a maioria assentou como sendo o mais aceitável, o mais adequado. Ele não faz parte dessa maioria, ele discorda dessa maioria, nada contra a correnteza, vamos dizer assim, e ele emite uma opinião ou atua numa certa posição, sustenta uma certa posição contrária ao que a maioria entende ser o mais adequado ou mais usual. Não necessariamente essa posição mais usual, mais adequada ou majoritária é a correta, mas é a mais usual, para a maior parte das pessoas, de repente, a mais correta. Não quer dizer que de fato seja. E por manter essa posição, digamos assim, de resiliência, né? de contraditória, né? O contrário, enfim, à maioria, essa pessoa disse dessa pessoa que ela é um nefelibata, porque ele é como se não estivesse aqui no agora, né? Vivendo o mundo real, como se ele não
soubesse ou atinasse para a realidade do seu entorno. Porque para falar ou o que fala e para manter a posição que mantém, contrária à maioria absoluta, só mesmo uma pessoa que não consegue, digamos assim, avaliar, a analisar a realidade, a conhecer o que o entorna, o que está no entorno dele. Só uma pessoa que vive nas nuvens, uma pessoa que, digamos assim, desconsidera o seu entorno, o seu contexto, para falar ou fazer o que aquela pessoa faz, o que um nefelibata faz. Tá? Então, o nefelibatismo, ele coloca como também uma doença, né? Uma enfermidade da língua. Nesse caso aqui, o nefelibatismo já seria uma falta de bom senso que faz com que a pessoa fale asneiras, né? E é nesse contexto aí que seria uma doença da língua. A pessoa falar asneira porque ela não percebe o mundo que a rodeia, né? E aí, então, ela vive nas nuvens. Por conta disso, ela não percebe o que acontece lá embaixo, né? No mundo real. A outra doença, as placas lueteicas. Aliás, as placas luéticas, perdão. O que são as placas luéticas? Vem de Luiz, L-U-E-S, que é o que? Luiz, não se usa mais esse nome, mas ele era um outro nome para a sífilis, né? Essa todo mundo conhece, uma doença, né? Sexualmente transmissível, inclusive. Então, nesse sexualmente transmissível, pressupõe-se o que? O sexo oral, ou seja, uma doença, mais uma, da língua, nesse caso, sexualmente transmissível. E aí, na última da lista, ele coloca também a última enfermidade da língua, a maledicência. Aqui ele já volta de novo, sai das doenças da língua enquanto órgão, volta para a doença da língua enquanto, enfim, idioma, né? Maledicência. Bom, beleza. Aí a gente termina aqui o capítulo 4. No próximo vídeo a gente vai continuar a conhecer, né, alguns ensinamentos, algumas curiosidades a partir do capítulo 5 na gramática portuguesa pelo método Confuso. Até lá, se Deus quiser.